Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, está tudo bem com vocês, meus queridos? Acredito que sim, porque quando nós estamos servindo o Senhor Jesus, o adorando, a gente pode passar por várias adversidades, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Nós estamos aqui para mais uma devocional, para a glória de Deus. Senhor Deus nos permite que nesse domingo, no dia do Senhor, possamos estar aqui com a nossa casa, com a nossa família, orando e meditando na Escritura, nos alimentando da palavra de Deus todos os dias. Então, nesse propósito de 365 dias com Deus, eu quero lhe agradecer por estar conosco aqui em todos os vídeos, compartilhando, dando o seu like, fazendo os seus comentários e compartilhando, e fazendo essa palavra de fortalecimento chegar para muitas pessoas. Hoje é domingo, hoje é 14, de março, ok? Nós estamos hoje na nossa devocional de número 71, ok? E o nosso texto base, nós vamos retornar ao Novo Testamento. Terminamos aí algumas exposições no livro de Deuteronômio e a gente vai voltar agora ao Evangelho de Marcos, ok? Vamos dar continuidade a algumas exposições nessa semana e do Evangelho de Marcos. Então, o Evangelho de Marcos, você vai ler o capítulo de número 9, os versículos de número 1 ao versículo de número 29. Depois você vai fazer a sua leitura em casa, meditando e lendo, porque esse é o texto base da nossa devocional de hoje, ok? Para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. Só uma correção. Hoje é 12 de março de 2023, ok? Vamos lá. Hoje nós vamos aprender algo muito importante em 3 contextos aqui. E essa história, ela vai ser uma história que vai seguir uma sequência. Então, Jesus, ele se reúne com seus discípulos, aqueles mais achegados, que é Pedro, Tiago e João, aqueles que, mais na frente, o Paulo vai dizer que esses 3 homens, esses 3 discípulos, as colunas da igreja de Jerusalém. São os 3 líderes, que se destacam no colegiado dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. Então, Jesus chama esses 3 e eles sobem para um monte alto. E diz a Escritura que ali Jesus se transfigura, como se Jesus entrasse em um estado de glória, de majestade, igual àquela que ele tinha antes de se encarnar. De maneira que aquele monte fica com um resplendor, uma claridade, a glória do Senhor Jesus. O Espírito, um ambiente, uma dimensão que não é natural. E ali Pedro, Tiago e João percebem aquela glória, percebem que aquele ambiente é um ambiente de muita santidade, de muita majestade. E de repente aparece conversando ali com Jesus, Elias e Moisés, E os estudiosos dizem que nós temos ali Elias representando os profetas, nós temos Moisés representando a lei e nós temos Cristo representando a graça. E naquele diálogo que eles estão tendo, não sei o que estavam conversando, imagino eu aqui na minha mente de pregador, não tentando forçar o texto a falar algo que não está escrito, mas penso eu que Jesus estava conversando com Elias e com Moisés acerca de sua missão, acerca do que estava prestes a acontecer, sobre a sua morte, sobre a sua crucificação, sobre o seu sofrimento, sobre o cumprimento das profecias, sobre a abrangência e a glória, os benefícios que a morte e a ressurreição de Jesus traria para a humanidade. Acredito eu que eles estavam conversando sobre coisas espirituais. O texto não diz, esse é um pensamento meu. E de repente Pedro, quando percebe aquele ambiente muito gostoso, maravilhoso,
porque é um ambiente de santidade, é um ambiente de paz, é um ambiente em que a plenitude da glória de Deus está ali naquele monte, e Pedro, Tiago e João esquecem de todos os seus problemas, esquecem dos seus pecados ou dos problemas que porventura estavam enfrentando ou iam enfrentar. Aqui, abaixo do monte, no pé do monte, está acontecendo uma outra coisa, que daqui a pouco nós vamos comentar com os meus irmãos, mas aquele ambiente em cima do monte é um ambiente que Pedro não quer sair, nem Pedro, nem Tiago e nem João. Então eles, vamos fazer aqui uma tenda, vamos se hospedar aqui está bom demais, maravilhoso. De repente, Pedro escuta a voz audível do Todo-Poderoso, Pedro, Tiago e João, confirmando mais uma vez a identidade, a divindade de Jesus Cristo, quando o Pai repete a mesma palavra que ele disse lá no batismo de Jesus, quando se batizou com João Batista: este é o meu filho amado. Ele só vai mudar as últimas palavras, porque lá no batismo ele diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E aqui ele vai dizer: este é o meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi. Então, aqui é chamado o momento da transfiguração. E ali, de repente, aquele cenário muda e volta à sua normalidade. Jesus disse para Pedro, Tiago e João que não revele o que aconteceu ali, aquela experiência sobrenatural, porque é necessário que as profecias se cumpram. Ele vai morrer, ele deixa bem claro para os seus discípulos que ele vai morrer, que ele vai ressuscitar, mas eles ainda não compreendiam o que significa esse ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos sempre tiveram dificuldades de compreender algumas coisas acerca de Jesus. Depois que Jesus ressuscita, é que eles vão começar a ficar bem claro, de fato, a missão de Cristo, a obra de Cristo, o propósito pela qual Cristo veio. Mas aqui eles ainda têm alguma dúvida, eles ainda existe uma ignorância com relação à vida de Cristo, à morte de Cristo e à sua ressurreição. E ali diz a Escritura que depois dessa experiência sobrenatural, a glória de Deus naquele momento, a voz de Deus confirmando a divindade de Cristo, Pedro querendo ficar naquele ambiente, mas eles precisam deixar aquele ambiente sobrenatural, porque a normalidade voltaria, a vida real voltaria. Por quê? Porque eles teriam que lidar com algumas situações durante a sua vida terrena, e logo ali no pé do monte, logo quando eles descem do monte, alguma coisa está acontecendo. Os discípulos estão discutindo com os religiosos, como sempre, os religiosos querendo contradizer os discípulos, querendo desfazer, contrariar os discípulos de Jesus Cristo. Os outros discípulos ficaram lá embaixo. Quando Jesus chega, que a multidão olha para Jesus, eles ficam calados. Jesus pergunta: o que está acontecendo? Por que vocês estão discutindo? Para que esse alvoroço? O que está acontecendo? De repente um pai se apresenta ali e diz: Senhor Jesus, eu preciso da sua ajuda, porque eu trouxe aqui o meu filho endemoniado e pedi para que os teus discípulos libertassem, me ajudassem, mas eles nada puderam fazer. Jesus então repreende, dá uma lição aos discípulos: geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando vocês não terão fé? E ali Jesus pergunta àquele homem há quanto tempo que aquele menino sofre com essa manifestação de demônios, e aquele pai responde: desde a infância. Jesus então diz a eles: então creia que eu posso ajudar o seu filho. Ele fala: eu creio, mas me ajude na minha incredulidade. Aquele pai faz um pedido sincero. Aquele pai reconhece que apesar dele estar diante de Jesus, daquele que pode resolver o seu problema, mas em algum momento ele duvida, e a fé dele ainda é fraca, ele ainda tem algumas dúvidas, ele ainda tem que lidar com a incredulidade do seu coração. Então ele pede a ajuda de Jesus para aumentar-lhe a fé, para curá-lo, para sará-lo, para libertá-lo da incredulidade. E ali Jesus diz: tudo bem, eu posso lhe ajudar sim. Jesus então repreende aqueles demônios, na verdade era uma legião de demônios. Aqueles demônios saem, aquela criança, aquele jovem é liberto, e ali a glória de Deus se manifesta naquele lugar. Então o contexto que você vai ler vai ser esse contexto.
o contexto da transfiguração e da cura, da libertação desse jovem possesso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o pedido do pai, que reconhece a sua incredulidade, mesmo diante de Jesus, e pede que Jesus o ajude. Quantas vezes nós também cristãos, assim como os discípulos, temos dificuldades de compreender as coisas de Deus. E quantas vezes nós temos que lidar com as dúvidas do nosso coração, com a incredulidade do nosso coração. Por quê, meu irmão? Porque nós somos tão limitados, nós somos tão pecadores, e essa é a vida real. A vida real da nossa convivência nesse mundo decaído e lidando com a nossa própria natureza. Não é naquele estado do monte, porque aquele estado do monte, aquele estado de glória, um dia nós estaremos nesse estado de glória, em que não haverá pecado, em que não haverá dúvida, em que não haverá incredulidade, em que nós não teremos que lutar contra o pecado, porque o nosso corpo será glorioso, assim como se apresentou no Monte da Transfiguração. Mas aquele momento é um momento transitório, ainda não é um momento eterno de glória, da manifestação da glória de Deus de forma eterna, na vida dos discípulos, na vida da igreja, será algo que ainda vai acontecer. Então nós estamos numa realidade em que essa glória, ela é importante, mas nós temos que, apesar de experimentar essa glória, apesar de ter o conhecimento de Jesus Cristo através da Escritura, apesar de ter visto grandes coisas, grandes manifestações durante a nossa caminhada, mas nessa vida real aqui, que não é aquela do monte, porque ainda não chegamos lá, é uma vida que temos que lutar com o pecado, que temos que lutar com a incredulidade, que temos que lutar constantemente contra o nosso próprio coração, contra nós mesmos. Então, Jesus revela a sua natureza divina e gloriosa a Pedro e aos outros discípulos que estavam ali no monte. Eles vêm conversando com Moisés e com Elias, o ambiente é bom, é maravilhoso. Eles queriam ficar naquele lugar. Naquele momento Deus fala, reafirmando a divindade de Jesus Cristo. E mais uma vez Jesus fala que vai morrer, que vai ressuscitar. Os discípulos não entendem. E os discípulos ainda não haviam compreendido a obra de Jesus. Então nos deparamos com o mundo real. Com o mundo real. É um mundo de pecado. Por quê? Porque lá, depois que passa esse cenário da transfiguração, nós temos um pai desesperado, uma criança oprimida, os líderes religiosos discutindo, a multidão curiosa e os discípulos incapazes de fazer alguma coisa. Esse é o mundo real. Não é aquele do monte da transfiguração ainda, mas um dia nós o veremos. Um dia nós vamos experimentar a glória. Experimentaremos a glória da transfiguração, mas enquanto não, é luta, é dificuldade, temos que lutar contra a incredulidade do nosso coração, temos que lutar e temos que ajudar pessoas, e às vezes não temos a capacidade de ajudar pessoas que nos cercam. Por quê? Porque nós mesmos precisa ser tratado, nós mesmos precisa que uma experiência mais profunda trate a incredulidade do nosso coração. E o ponto então dessa mensagem da nossa devocional é: Jesus pergunta àquele pai se ele crê. E a resposta do pai nos traz uma lição sincera. Ele diz: creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Quantas vezes, meus irmãos, apesar dessa experiência sobrenatural, apesar de nós termos contemplado tantas maravilhas, mas quantas vezes nós temos que tratar com a nossa incredulidade? Quantas vezes nós temos que tratar a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança no Senhor Jesus, diante das circunstâncias que se apresentam diante de nós, mesmo experimentando a glória de Deus, não de maneira plena, como no Monte da Transfiguração, mas já sentimos isso. Quantas manifestações, quanta presença, quanta glória de Deus nós já sentimos no ambiente de culto, momentos de oração, mas mesmo assim, quando nos deparamos com as dificuldades, temos que lidar com a nossa incredulidade, temos que pedir ajuda ao Senhor para que Ele trate o nosso coração, para que a gente confie. Mas é uma confiança inabalável, é uma certeza de que Deus está conosco, que Deus está cuidando de nós, que Deus está ouvindo a nossa oração, que Deus, Ele pode nos usar, mesmo sabendo das nossas limitações, mesmo sabendo das nossas imperfeições, para que sejamos bênção para os outros, como os discípulos. Eles poderiam ter sido bênção para esse homem, para esse filho, para esse menino, mas depois Jesus vai dizer que eles não conseguiram realizar tamanho feito. Por quê? Porque faltava a eles uma vida de oração e uma vida de consagração.
E é isso que falta para nós muitas vezes, é uma vida de oração, é uma vida diária de oração, é uma vida de separação, é uma vida de meditação das Escrituras, em que priorizamos as coisas espirituais e de fato temos sim sede e fome pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus, e é isso que nos falta. E falta de oração, não orar, não se encher da Escritura. Nós estamos dando uma brecha para que a incredulidade muitas vezes toma o nosso coração. Quanto mais cheios de Deus nós somos, quanto mais cheios do Espírito Santo somos, mais autoridade nós teremos contra a incredulidade, contra a dúvida, contra o pecado. Mais bênção nós seremos diante das necessidades das pessoas que clamam por ajuda. E essas pessoas estão clamando por ajuda a Deus por meio da igreja. Nós somos a resposta de Deus às necessidades desse mundo. Nós somos a resposta de Deus às necessidades desse mundo. Mas por que nós não conseguimos suprir as necessidades desse mundo? Mesmo conhecendo a verdade, mesmo tendo o Espírito Santo habitando em nós. Porque nos falta uma vida de consagração, porque nos falta uma vida diária de oração intensa, fervorosa, nos falta alimentarmos da palavra de Deus de maneira diária, de maneira intensa. Nos falta isso. Porque a incredulidade toma do nosso coração, porque somos religiosos, somos bons religiosos, mas nos falta um avivamento espiritual, nos falta poder, nos falta graça, autoridade espiritual para sermos bênção para as pessoas. Então assim Jesus liberta aquela criança da opressão para sempre. Jesus então socorre aquele jovem, mas também socorre o seu pai, mas também trata a incredulidade do seu pai, mostrando a ele que ele não precisa duvidar, porque Jesus pode e ele vai fazer o milagre. Creio, disse o pai, ajuda-me na minha incredulidade. Você se sente assim também? Quantas vezes nós nos sentimos assim, fracos e muitas vezes até duvidando, será que Deus está comigo? Será que eu sinto a presença de Deus, é algo tão maravilhoso, mas tem dias que parece que o céu está de bronze. Tem um dia mau, parece que Deus não está comigo. Será que vale a pena nós continuarmos na igreja, servindo ao Senhor Jesus? Será que vale a pena eu estar esperando por essa promessa de Deus? Será que Deus está comigo? Será que eu vou ter vitória? Será que as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida? Será que essa situação vai mudar? Quantas vezes nós estamos assim incrédulos como aquele pai? Cremos, mas esse crer ainda está como uma gangorra para lá e para cá. Estamos vacilantes com relação à nossa fé, estamos vacilantes com relação à confiança nas promessas de Deus. Crê no Evangelho, mas muitas vezes é tomado de incredulidade. Hoje nós aprendemos que não importa o tamanho da nossa fé, mas sim em quem nós a depositamos. Em quem nós depositamos a nossa fé? Em imagem? Em figuras humanas? Em autoridades humanas, no dinheiro, em recursos humanos? Não. Muitos confiam em carros e em cavalos, como diz o salmista, mas nós confiamos no Senhor. A nossa fé tem que estar depositada naquele que é soberano e naquele que tem o controle de todas as coisas. Se a minha fé estiver depositada nele, se a minha fé estiver firme na Escritura, se a minha fé estiver firme no caráter santo, justo e fiel do Senhor, a minha fé não será abalada. Eu posso até balançar, mas eu serei igual aos montes de Sião. A minha fé em Deus, nas promessas de Deus, nesse relacionamento com o Senhor, de comunhão com Ele através da oração e da palavra, firmará os meus passos em tempos de guerra, em tempos de aflição, em tempos de tribulação, em tempos de adversidade. Devemos depositar nossa fé em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, naquele que o próprio Pai falou lá no monte para Pedro, Tiago e João: este é o meu filho, a ele ouvi. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso mediador. Foi ele que morreu e ressuscitou e em breve voltará. Ele é a razão da nossa vida. Se a nossa fé estiver depositada nele, pode ter certeza que nós vamos dissipar a incredulidade. Nós não vamos cometer tamanho pecado de duvidar do caráter de um Deus que nunca mentiu, que é perfeito, que é santo e que é fiel para cumprir suas promessas. É Ele que nos ajuda na nossa incredulidade e na batalha contra o mal. É Ele que nos faz vencer todos os dias. É Ele que nos fortalece diante das tentações. Oh, como nós somos dependentes de Deus, como aquele pai
que pediu ajuda a ele. Como os discípulos que também vão dizer, por que nós não conseguimos expulsar? Falta a vocês consagração, vida de oração. Que nós possamos compreender isso. Nós precisamos de Deus para aumentar a nossa fé. E Deus é tão bondoso que até nas nossas incredulidades Ele nos ajuda para que a gente creia nele, para que a gente creia nas promessas dele. Vamos orar sobre isso, meus amados irmãos. Ó Senhor, sim, Pai. Quantas vezes nós duvidamos. Quantas vezes a nossa fé fica vacilante, Senhor. Quantas vezes, Pai, no monte nós vimos a Tua glória, ouvimos a Tua voz, temos experiências tão profundas, mas lá, quando a gente sai daquele momento glorioso e voltamos para a vida real, nos deparamos com as adversidades, nos deparamos com os problemas, duvidamos, caímos. Mas que o Senhor nos ajude na nossa incredulidade, que o Senhor nos liberte, Senhor, que o Senhor aumente a nossa fé, e que essa certeza venha de uma vida consagrada, de uma vida de oração, que o Senhor nos desperte, Pai, para uma vida consagrada, para uma vida de oração, para uma vida na Escritura, Senhor. Aumenta a nossa fé, Pai, no momento em que conhecemos mais o Senhor e nos aprofundamos nessa comunhão contigo. Nós temos o privilégio de vencer toda a incredulidade. Então nos ajuda e nos fortalece, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te fortaleça. Se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e até amanhã, se Deus quiser.